Boa noite, Pastor Fábio, Ribas, Boa Lucila. noite. Boa noite, Isa. Tudo bem? Tudo Está nos jóia. ouvindo? Estou ouvindo vocês perfeitamente. Vocês me ouvem bem? Joia. Perfeito. Ah, que joia. Sejam muito bem-vindos à nossa live, viu? Estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. Obrigada pelo tempo de vocês, né? Então é uma honra ter vocês aqui conosco. A gente que agradece. Eu já estava aqui falando um pouquinho, né, bem brevemente do ministério de vocês, que atualmente estão trabalhando com os indígenas e também na coordenação da base indígena da PMT, mas eu vou deixá-los apresentar também a família e um pouquinho sobre vocês e a gente vai conversando mais. Então, eu sou o Fábio da Lucila. Eu sou a Lucila do Fábio. E a gente tem duas meninas, uma de 18, outra de 16 agora, né? Uma na realidade já da faculdade, está cursando Direito, a Analissa, e a Gisele no segundo ano do ensino médio, né? Então, nós estamos aí nessa trajetória como família, pela graça maravilhosa do nosso bom Deus. Que joia! E conta pra gente também um pouco que como começou essa trajetória missionária, né? Eu sei que vocês têm um testemunho também bem impactante de conversão e de direcionamento missionário, vocês dois, então acho que seria muito legal se vocês pudessem compartilhar também, para que o pessoal de casa conheça mais quem é o Fábio e a Lucila. Então, acho que tudo começou quando eu estava fazendo a faculdade de letras e não era a minha intenção fazer a faculdade de letras, mas eu passei e resolvi cursar só um semestre, enquanto eu ia tentar de novo direito, né? Só que lá eu me apaixonei por uma disciplina e eu fui desafiado, né, a estudar mais aquela disciplina, que era linguística. Houve um momento ali no curso de letras também que a professora me confrontou, eu fiz um deboche, eu detestava crente para mim era doido, fanático e burro. Então a professora na faculdade, eu achando que ela ia me acompanhar, na verdade ela me confrontou. Na faculdade ela era uma missionária e eu não sabia, eu gostava muito da disciplina dela e ela me confrontou ali, então ali foi o primeiro tapa assim na minha cara do Espírito Santo, eu costumo dizer, né? Eu rodopiei em sala de aula, falei, gente, como que essa mulher aqui com uma disciplina tão legal como essa pode ser crente, né? Absurdo isso. Mas chegou no final do semestre, ela me fez o convite, já que eu queria estudar mais linguística, para entrar na Missão Além, para fazer o CLM. Só que, claro, eu ri na cara dela, eu não quis fazer isso porque eu não ia estar num lugar de crente. Crente é burro, doido e fanático. Só que passou um ano desse convite e durante esse um ano Deus tirou do meu coração que ali era um lugar de formação de missionários, tradutores da palavra de Deus, né? Bom, em janeiro de 1995, dia 9 de janeiro de 1995, então estou ficando velho, gente, olha só. A gente começa a contar as histórias assim, e eu estava fazendo a matrícula, né, e assim, totalmente esquecido realmente de onde eu estava. Aí peguei assim as disciplinas, tinha largado emprego para poder fazer o curso, fazer a faculdade de tarde, então de manhã lá. Aí comecei a fazer a inscrição, a matrícula, as disciplinas, disciplina de educação bilíngue e transcultural, né? Então tem a ver comigo. Estava fazendo letras, quero ser professor, coloquei lá. Missiologia, que disciplina é essa? Não faço a menor ideia, mas agora eu vou fazer, estou aqui mesmo para estudar. E fui colocando, né, todas as disciplinas ali. Quando eu vi, eu passava a manhã toda lá, ia para a faculdade de tarde, voltava de noite, uma loucura. Mas aí no primeiro dia de aula, esqueceram de avisar aos alunos que dentre os 36 alunos, um não era crente. Eram 35 missionários dos lugares mais diversos do mundo, só gente com experiência. Aquela minha turma é a turma do reverendo Gessé Rios, né? Bênção sobremaneira, estudei com ele, com a Yolanda, era aquela turma de 95, né? Bênção mesmo. E aí eu estava lá, sentado no fundão, aquela turma lá, todo mundo de fora de Brasília, perguntaram assim, o que a gente podia conhecer aqui em Brasília? Aí eu disse, olha, tem um lugar aqui em Brasília que você tem que conhecer, é como se você fosse para Roma e não conhecesse o Papa. Aí já comecei a conversa assim, né? Aí todo mundo olhou para mim, eu estava no fundão, aí eu disse, gente, vocês têm que conhecer o Templo da Legião da Boa Vontade. Bom, para quem conhece aqui em Brasília, é uma pirâmide com cristal em cima, um lugar esotérico. Eles acharam que eu estava brincando. Aí o reverendo Gessé Rios
estava sentado lá na frente, pulou da cadeira, apontou o dedo e gritou assim: "Tá amarrado em nome de Jesus!" Achando que eu estava brincando. Naquela hora eu fui afundando assim na cadeira, só ali Deus me lembrou de onde eu estava. E eu falei: gente, eu larguei o emprego, e agora? Não tem mais para onde correr. O fato é que todo dia com devocional, todo dia ali na missão além no curso, né? Todo dia com os testemunhos, palavra. Então, com 2 meses, Jesus chegou na minha vida, passou assim a banda, eu caí de boca, quebrei todos os dentes. É assim que eu descrevo a minha conversão. Mas para mostrar que Deus faz tudo perfeito, olha só, durante esse processo, existia uma menina na faculdade que estava sendo evangelizada por uma amiga dela. Mas quando ela viu a minha conversão, ela conta isso até hoje, quando ela viu a minha conversão, falou assim: nossa, aquele Fábio esquisito, doido, né, fazia as piores coisas na faculdade, e de repente ele mudou desse jeito. Esse Jesus que a minha amiga está falando para mim deve ser verdade, então. E aí ela começa a frequentar, porque quando eu volto para a faculdade, eu abro grupos de estudo da Bíblia, né, e ela começa a frequentar esses grupos de estudo da Bíblia. Alguns meses depois, ela converte. No ano seguinte à conversão dela, em setembro de 1996, eu e ela começamos a namorar. Tenho certeza que essa moça aqui não vai ficar com ciúme dessa história, porque eu estou falando dela mesma. Você acreditou na mudança de vida dele, então, Sila? É verdade. Com certeza. Aí, essa história, eu todo ano era chamado para contar na turma do CLM, né? Todo ano eu voltava lá. Em 2006, em janeiro de 2006, estava lá, mais uma vez, compartilhando meu testemunho, estava tomando um cafezinho e tal, já tinha acabado o culto, lá no CLM da Missão Além. E aí, uma missionária, a Neide, ela entra no lugar que a gente estava, era o refeitório, e diz assim: Fábio, você não acredita, existe uma região que nós estamos orando há anos. Os missionários foram expulsos de lá nos anos 70, e agora, nossa, a própria FUNAI está ligando, pedindo professor, tem uma pessoa, um crente lá que está abrindo as portas, como que a gente vai fazer? Não tem ninguém preparado nesse momento. Aí eu voltei para casa com a pulga atrás da orelha, me perguntando o que eu estou fazendo aqui em Brasília. Poxa, o povo indígena pedindo professor de português. Então a gente começou a se preparar. E foi aí que a gente começamos a nos preparar. Em julho nós conhecemos a cidade, em janeiro nós conhecemos a aldeia, já em janeiro de 2007. Em 2008 eu fiz o curso de novo da Missão Além, agora casado e já com as minhas 2 menininhas, também as nossas 2 filhas. E em 2009, em janeiro de 2009, a gente já estava na aldeia. E vocês foram, como professor, contratados pelo governo mesmo? Isso foi bênção sobremaneira. Contrato temporário pelo Estado, né? Então isso aí ajudou muito no projeto, porque a gente pôde investir financeiramente, porque dentro do nosso projeto da PMT, na verdade, a gente já estava com todo o nosso sustento já recebido, né? Uhum. Então eu não esperava que ainda tivesse esse retorno do Estado, né? E aí eu pude pegar esse salário de professor e retornar para a aldeia. Compramos muitas coisas para a escola, né, para os outros professores, tinha 2 professores indígenas, material, o lanche. Foi assim, foi uma época de ouro. Poxa, muito bom. Bom demais ver as coisas que Deus faz, né? O plano, o projeto que é dele, né? Sim, com certeza. E como foi para vocês essa chegada à aldeia, né? Toda a expectativa antes de preparo, e aí vocês entrando lá e tendo esse contato e podendo também exercer essa questão de serem professor lá na aldeia, também já com as meninas, né? Como que foi toda essa chegada na aldeia para vocês como família? Então, interessante é que, assim, a Lu, ela sofreu mais, ela pode falar um pouco sobre isso. Mas é porque, na verdade, nós estivemos em janeiro de 2007, né, visitando essa aldeia. Depois voltamos para morar lá em janeiro de 2009, não é isso? 2009. Só que o combinado era que eles teriam construído a casa da gente. Nós chegamos em janeiro de 2009 na cidade e eles não tinham construído a casa da gente na aldeia.
Quando eu falo casa, não é casa de alvenaria, não. Eles 6 meses depois construíram, né, com as madeiras e o teto de palha, a gente passava uma lona, mas era a promessa de uma casa. Mas eles não haviam construído. Aí a gente teve que resolver isso às pressas, né? Então a Lu teve que ficar na cidade. Os primeiros 6 meses daquele ano, eu ficava um mês na aldeia, 15 na cidade. E elas procurando casa, tiveram que matricular as meninas na escola, foi uma loucura, foi totalmente inesperado, né? Então ela viveu essa experiência, amor. Fala um pouquinho também dessa chegada aí. Então, foi difícil, porque, na verdade, quando a gente casou, a gente ficou muito tempo sem precisar ficar uma noite longe, né? E aí, quando a gente entrou, depois, na época da lei, em 2009, com quase 10 anos de casamento, aí começaram as viagens, né, por causa do trabalho transcultural, e aí Deus estava preparando já, né? Começou a preparar um pouquinho antes. Então, essa parte foi um pouco difícil. Mas, por outro lado, Deus nos abençoou com famílias cristãs e missionários locais que nos apoiaram muito lá. Então, graças a Deus. Eu lembro da primeira vez que ele foi, eu fiquei na aldeia, aí era tarde, eu estava tomando sorvete com as meninas para despistar, e aí eu lembro que elas nem perceberam que eu estava até chorando, falando, gente, eu estou sozinha aqui, meu marido está na aldeia, dificuldade de comunicação, como eu vou fazer? E algumas horas depois, um irmão missionário me ligou, Lucila, vamos comer uma pizza? Lá na pizzaria, você e as meninas? Né? Então, esses mimos de Deus, né? O cuidado de Deus, que ele não nos deixou sentir realmente sozinhos, né? Deus foi cuidando muito. Então foi difícil no início, mas logo a gente começou a ver a mão de Deus e o cuidado. Graças a Deus. E as meninas também se adaptaram bem a essa nova rotina? Então, quando elas entraram pela primeira vez na aldeia, uma tinha 3 anos, a outra tinha 1 ano. Então, assim, eu também vejo que foi um tempo muito certo de Deus nesse projeto. Porque eu acho que é diferente. Se a gente tivesse enfrentado uma realidade como essa, elas mais velhas, teria sido realmente difícil. Mas para elas foi uma coisa assim muito legal. Tinha as outras crianças indígenas, então elas se adaptaram rapidamente. Era assim, uma farra, né? Elas foram crescendo dentro daquele ambiente ali e foi bem legal, né? Foi algo assim que eu agradeço a Deus mesmo, como é que ele fez e construiu isso para elas também. Uhum. E a gente tem falado assim bastante aqui nas nossas lives, né, sobre o preparo missionário, né, de toda a capacitação necessária para chegar no campo e ter menos consequências negativas também, né, tanto para o choque cultural do missionário como também para o trabalho, né? Então, como foi para vocês assim, depois de todo o trabalho, todo o estudo, né, todo o preparo, ter esse primeiro contato com as tribos indígenas para poder de fato, agora colocar a mão na massa, né? Como foi para vocês essa questão? Eu acredito que ter ido lá, né, essa primeira vez em 2007 foi fundamental. Eu tenho conversado isso com outros amigos missionários. Né? Às vezes a gente tem alguns projetos, alguns fazem os projetos, nunca foram no campo, né? Tem essa oportunidade de ir, sondar, conversar, conviver. É lógico que isso não vai ser a vida real do dia a dia, mas em oração o Espírito Santo já vai confirmando, e a gente vai percebendo, né, a extensão, o drama ali da situação que a gente vai se propor a viver, né? Então essas visitas dentro do possível, conhecer outros trabalhos semelhantes de outros missionários, visitar, se aconselhar, perguntar, tudo isso faz a diferença mesmo, né? Além de toda a formação teórica que a gente tem. Então, no caso, quando a gente foi, não existia ainda o CFM, ele estava começando. Então, a gente fez a Missão Além e o estágio foi lá na Missão Além. Então, a gente acha muito importante a questão do estágio. Foi estágio lá no Pará, no povo Paracanã, foi uma benção. Foi difícil para a gente, porque fomos com 2 crianças, só tinha mais um casal que tinha uma criança, até o André e a Marcele, que são missionários também, estavam com a gente lá, e o resto todos solteiros, sem filhos, né? Então, assim, pra gente foi um desafio grande. Teve uma fase das meninas que era bem aquela fase, assim, de dar birra. Então, assim, foi a única coisa que a gente achou difícil no nosso estágio, foi isso. O resto, assim, Deus me surpreendeu, principalmente a mim. Acho que o Fábio já é mais adaptável. Eu falava assim, que, eu vou para qualquer lugar, menos para tribo indígena, menos para o meio do mato. Eu falava assim. E Deus me surpreendeu de uma forma maravilhosa. Que hoje eu vou para longe de shopping, eu gosto de ir para, sabe, pro rural, para parque, lugar que tem natureza. Então, Deus me revelou que, na verdade, eu gosto disso.
Que legal. E depois desse primeiro contato, né, desse trabalho de alguns anos nessa aldeia, como professores também, quais outros trabalhos que vocês realizaram, né? Vocês já são missionários já há alguns anos, né? Então, quais outros trabalhos, sempre relacionados com os indígenas, né, vocês têm realizado nesses últimos anos? Então, nós ficamos 3 anos na aldeia, elas ficaram um pouquinho menos, eu fiquei um pouco mais na entrada e fiquei um pouco mais na saída, né? Elas saíram 6 meses antes, porque teve um problema ali, e aí a gente entendeu que era hora de retornar para a cidade, e começamos a trabalhar fazendo a tradução de narrativas bíblicas para a língua já. Foi uma época muito boa. Foi um ano inteiro ali, foi muito legal, aconteceram coisas assim realmente assombrosas. É muita história, muita coisa assim que não dá para a gente mencionar, né? São coisas assim surpreendentes. Quando nós entramos na aldeia pela primeira vez, o cacique falou assim, quando nós fomos lá em janeiro de 2007, né? Conhecer e tal, aí o cacique recebeu a gente e falou assim, olha, não dá para vocês irem agora na aldeia porque estamos passando fome, tá chovendo, tá faltando peixe, a gente queria receber bem vocês. E ficou aquela situação, eu falei, poxa, cacique, não se preocupa não, porque a gente vai levar a nossa comida para comer com vocês, então vão ficar ali o tempo necessário. Já estava tudo armado, né? E agora, como que volta atrás? E ele topou e fomos mesmo assim, né? No primeiro dia, eu vi um indígena logo de manhãzinha saindo e quando ele voltou no final da tarde, carregado de peixe, ajudado por um outro indígena. No segundo dia foi a mesma coisa, carregado de peixe. Terceiro dia, a mesma coisa, o cara todo dia saía para pescar e voltava entupido de peixe. Aí chegou uma hora que eu falei com o cacique, cacique, e aí? Não estava uma época de fome, não estava com um problema? E o cacique olhou para mim e falou assim, professor, desde que vocês colocaram os pés na aldeia, não faltou peixe. Agora você me diz se isso a gente escreve em algum projeto. É plano de Deus associar a família da gente com coisa positiva. Aí quando nós saímos da aldeia, aí eu falei pro cacique, cacique, olha, a gente está saindo, a gente gostaria de começar a traduzir algumas histórias da Bíblia, né, do livro de Deus para vocês, vocês conhecerem. Eu vou fazer isso lá na cidade, não quero fazer aqui, né, respeitando aqui o lugar de vocês e tal, mas eu já vou voltar para a cidade e vou começar a fazer isso. E falei abertamente com ele, eu falei, tudo bem? E aí ele virou e falou assim, professor, tudo bem, não tem problema nenhum. Só te peço uma coisa, eu o quê? O meu filho vai com você para te ajudar. Isso foi uma bênção para nós, porque esse rapaz, ele me ajudou muito, me ensinou muito sobre a cultura, foi algo assim sensacional. Nós ficamos aquele primeiro ano trabalhando nisso, depois houve uma reviravolta no nosso projeto, nós recebemos uma congregação presbiteriana na cidade para plantar com visão multiétnica, ficamos 3 anos depois nesse projeto, e aí começamos a trabalhar não somente com aquele povo, com o qual nós tínhamos ido primeiramente trabalhar, mas o leque abriu. E aí trabalhamos com vários povos, recebendo eles naquela congregação, mais os missionários que já trabalhavam com um e com outro povo. Então, gente, foi algo assim fantástico. Nossa, foi assim, bênção sobremaneira. A gente viu assim a mão de Deus nesse projeto. Foram 3 anos impressionantes, onde nós crescemos espiritualmente, onde nós fizemos muitos trabalhos ali, como prevenção à questão de bebida alcoólica, uso de drogas. Trabalhamos com as mulheres fazendo cursos de cozinha, né? De fazer biscoito, fazer sabão. Assim, a gente inventava tudo para ter essa turma perto da gente, porque a gente queria ter relacionamento, né? Estava ali na cidade, sabia que muitos estavam ali na cidade, só que as mulheres ficavam muito largadas, porque elas não falavam português, e os homens é que falavam. Então a gente viu assim uma possibilidade de trazê-las para perto da gente, né, juntar as nossas mulheres da equipe com as mulheres de lá. E aí depois disso, com a conversão de algumas famílias indígenas da região, existiu a escola AMI. Eu até estou usando uma camisa aqui que é dessa escola lá no Mato Grosso, né? Essa escola prepara indígenas para eles retornarem ao seu povo,
para eles retornarem e eles, então, pregarem o evangelho lá. Né? Então, é uma escola que prepara 3 anos. Aí nós fomos, então, trabalhar lá, porque algumas famílias da região onde a gente trabalhava converteram e queriam aprofundar. Né? A gente viu essa grande oportunidade de prepará-los para eles retornarem às aldeias. E aí ficamos 3 anos nessa escola, foi um tempo também maravilhoso, perto de em Chapada dos Guimarães, 70 quilômetros de Cuiabá, né, essa escola aqui. E foi quando nós recebemos o convite para irmos, no final desse tempo, para a Missão Kaiowá. E foi algo também maravilhoso, porque na Missão Kaiowá nós trouxemos um curso do Complay para preparar lideranças indígenas, porque muitas pessoas talvez não saibam, mas hoje você tem pastores, diáconos, presbíteros indígenas do Oiapoque ao Chuí. Mas essa liderança indígena clama hoje por formação bíblico-teológica. E nós trouxemos um curso do Complay que havia sido dado em Manaus para a Missão Dourados. E se Deus quiser, eram 4 módulos, nós demos 3. Por causa da pandemia, tivemos que puxar o freio de mão. Mas se Deus quiser, está tudo planejado para outubro agora. Darmos o último módulo e fazermos a formatura de quase 30 alunos. Não só ali da região da Missão de Dourados, Guaranis, Kaiowá, Terenas, mas veio gente até do Acre. Vieram indígenas de vários lugares, de várias etnias. Então, eu já queria aproveitar que eu estou tocando nesse assunto e pedir para vocês orarem, né? Se for a vontade do Senhor, que a gente possa fazer essa formatura, que a gente possa fazer com que esses indígenas vençam essa etapa, que é muito importante para eles. E até você tem falado bastante, né, sobre essa questão do treinamento da liderança indígena, até mesmo para a igreja poder entender, né, de qual que é a importância de treinar o indígena local, né, o nativo, para poder pregar o evangelho. Né? Qual que é a diferença de um missionário levando a mensagem e do próprio povo levando a mensagem? Verdade. Olha, a questão de você preparar o indígena é porque o indígena ele tem a sua própria cultura. Né? Então, ele necessita, tanto quanto eu e você, de sermos preparados para enfrentarmos outras culturas. Então, indígenas que vêm de um povo, de uma cultura, quando vai conviver com outro parente, outro patrício, indígena também, mas de uma outra cultura, nossa, eles veem como que, embora todos sejam indígenas, como que eles são diferentes também entre si. Desafio, né? O desafio para eles mesmos. Né? Então, essa formação que nós temos antropológica, isso é muito importante também oferecer isso para os indígenas, né? Para que eles possam alcançar os seus patrícios da melhor maneira possível. E vocês até, inclusive, tiveram essa igreja multiétnica, né? Quando vocês estavam trabalhando. Como que é também para você compartilhar o evangelho com várias culturas indígenas ali diferentes, né? Que cada um vai ter a sua especificação, vai ter a sua interpretação diferente a respeito de alguma passagem do evangelho, né? Então, como que é esse desafio, até mesmo em sala de aula, de compartilhar o evangelho para diferentes culturas? Olha, era um trabalho em equipe. Isso é uma das coisas assim, mais bonitas daquela época lá. Eram quase que 20 missionários que existiam, cada um deles trabalhando com um povo diferente, de cultura diferente, mas nós os trouxemos para dentro da congregação. Então tinha aqueles missionários que já tinham trabalhado com o povo a tradução de alguns livros. Então, por exemplo, quando eu ia trazer uma mensagem em Jonas, por exemplo, aí os povos que já tinham aquele texto traduzido, aí a gente projetava o missionário ou o próprio indígena vinha, ele lia na língua dele aquele texto. Se tinha 2, 3, 4 povos que já tinham aquele texto, a gente colocava todo mundo para ler ali, entendeu? Trazia uma mensagem ali contextualizada dentro daquela realidade e com os missionários que trabalham com esses povos auxiliando, esclarecendo, tendo o resto da semana para conversar com eles, vendo aquilo que não ficou claro, e me trazendo esse feedback aí também para a gente poder crescer e melhorar, né? Gente, foi fantástico. Realmente, composições de louvor, né?
nas línguas, a ideia. E olha, gente, era uma igreja multiétnica mesmo, porque ela era feita de indígenas e não indígenas. E Deus, veja, isso não estava no nosso projeto. E Deus nos deu, nossa, naquela época, para mim, uau, saltou aos meus olhos isso. Uma juventude não indígena, vou dizer que o nome da cidade, né? Canaranense, né? Lá do Mato Grosso, uma juventude que estava totalmente aberta a receber aqueles jovens indígenas. E talvez os meus olhos brilharam foi quando nós fizemos uma noite do pijama. Gente, a hora que eu vi aqueles colchões todos no chão, e os meninos, indígenas e não indígenas, sabe? Todo mundo ali, ouvindo a palavra. Nossa, aquilo para mim, eu falei, gente, é isso. A parede da separação lá de Efésios, que Paulo fala, a parede da separação que dividia judeus e gentios, caiu, caiu. A igreja é um lugar de recepção, né, de todas as línguas, de todos os povos. Então nós termos esse privilégio de termos visto tanta gente junto num projeto de igreja, olha, brasileiros, goianos, matogrossenses do sul, japoneses, holandeses, americanos e tantos, pelo menos uns 5 povos indígenas ali diferentes também, gostinho de céu. Com certeza. E dentro do treinamento de liderança também tem essas questões da comunicação de traduzir também, né? De ter uma comunicação transcultural ali para cada povo dentro do treinamento? Então, uma das experiências assim, que está sendo muito interessante lá em São Caiuá, em Dourados, é que os nossos alunos são muito diferentes uns dos outros, né? Então, eles são já de etnias diferentes. São quase 30 alunos de etnias diferentes. Então, esse convívio deles ali já é uma experiência muito boa, onde eles estão trocando figurinha. Eu acho que a gente também possibilitar esse ajuntamento deles, indígenas, de línguas, povos, culturas diferentes, e eles verem outros indígenas de outras culturas, também presbíteros, também diáconos, também pastores, também gente comum, mas com desejo de levar o evangelho, né? E eles poderem ver, nossa, você fez isso lá no seu povo, que legal, vou fazer aqui no meu. Isso é enriquecedor. Então a gente também tem aprendido, né? Como levar essa realidade de uma maneira que seja mais relacional para eles, porque são culturas muito relacionais, né? Então a gente precisa proporcionar esses encontros. Nesses encontros há muito crescimento. E é claro, assim, que cada cultura, né, cada povo, eles vão ter as suas especificações e talvez as suas dificuldades e os seus desafios, né, na comunicação e na comunicação transcultural do evangelho, né? Mas é possível falar, assim, de uma forma geral, um dos principais desafios da comunicação aos povos indígenas hoje aqui no Brasil? Ou alguns desafios, até mesmo para quem está se preparando, né, para atuar entre os indígenas, né? Quais os principais desafios que eles vão encontrar nessa comunicação transcultural e num projeto missionário entre os indígenas? Olha, os conselhos são os mesmos de, sei lá, quando, né, 15 anos atrás, quando eu ouvi pela primeira vez o missionário Andréas, que é professor de antropologia lá na Missão Além. Não esqueço nunca disso. Ele me orientou e falou assim, Fábio, quando você chegar na aldeia, você vai procurar primeiro quem são os caciques. Você vai chegar no pajé. Você vai procurar quem são os professores. Você vai procurar os mais velhos e vai dizer para eles, eu quero aprender com vocês. Eu queria que vocês me ensinassem, porque eu sou de fora. A minha maneira de ver não é a mesma de vocês. Eu precisava aprender com vocês como ensinar vocês. Então, eu queria que vocês estivessem andando juntos comigo. Eu preciso aprender com vocês. Então, isso que eu aprendi, eu sempre repasso para os missionários, né? Esse espírito de serviço e de aprendizado é importantíssimo.
Deus está levando a mim e a você para aprender. Você acha que Deus não podia assim, ó, num estalo, converter todo mundo sem nenhum de nós? Lógico que podia. Mas Deus também tem um encontro marcado comigo, com você, no campo missionário. A gente tem visto muito isso. Tá? Deus vai trabalhar com você. Deus vai trabalhar na sua família. Você vai aprender a aprender antes de ensinar. E toda vez que nós ensinamos, nós aprendemos também. E esse ciclo não para, porque Deus vai ensinar e vai falar muito conosco por meio deles. Agora, um outro desafio que eu acho muito grande também é a questão do sincretismo. A gente sempre ouve, a gente viu isso acontecer e a gente ouve muitos relatos nesse sentido, né? Então, às vezes, você está achando que a pessoa está compreendendo a mensagem do Evangelho, mas ela está misturando realmente. Quantas vezes que a gente viu líderes indígenas que, na hora do aperto, e ao pajé também, né? Mesmo ouvindo que, né, que são, a gente tem que ter todo o respeito, mas que não dá realmente para misturar, é um ou outro, né? Mas isso acontece muito. Então, essa questão de ver qual é a compreensão real, né, que está tendo do Evangelho é uma coisa importantíssima, né, que é só com o tempo e conhecendo realmente a fundo o povo que pode saber, né? Que pode se E aquele compreender. negócio, né, gente? É a obra do Espírito Santo. Eu sempre conto uma história em sala de aula de missionários com os quais nós trabalhamos, né? O Jaime e a Kyoko. Eles trabalharam a tradução da Bíblia, estão trabalhando para um povo muito próximo do povo com o qual nós também trabalhamos, né? É um outro povo, mas a língua é muito próxima, é da mesma família. E ele estava ali com um indígena, e toda vez que o indígena ia fazer a tradução da Bíblia, aparecia o nome Jesus, e ele não dizia Jesus, ele dizia Taung. Só que Taung, nos mitos, ele tinha uma história para trás muito complicada, estava assim, envolvido com muita coisa errada. Então, assim, em algum momento houve esse sincretismo e, olha, era difícil de tirar. Mas aí o Jaime e a Kyoko pacientemente fizeram a tradução de Gênesis, fizeram Jonas, fizeram parte de Êxodo, e agora estavam trabalhando Lucas. E esse indígena lá. Aparecia o nome de Jesus, ao invés de falar Jesus, falava Taung. E eles ainda diziam, não, pode falar Jesusa, adaptar o nome à língua, né? Uhum. Quem dizia que fazia? Não, não fazia, não. Gente, olha que bárbaro. Veja que coisa impressionante. Capítulo 1, capítulo 2, 3, de repente, lá para frente do trabalho de tradução, é o Evangelho de Lucas. Lá para frente no trabalho de tradução, esse indígena para o trabalho que ele estava fazendo, olha para os dois e diz assim, mas calma aí, então Jesus não pode ser Taung. Taung é o diabo. O nome disso? Revelação. Quem opera isso? O Espírito Santo. Isso não foi em nenhum momento mencionado. Não houve nenhuma manipulação no sentido de levar ele. Não, não. Eles respeitaram e deixaram que a palavra de Deus falasse ao coração e falou. Eu creio nisso. Por isso, trabalhamos com isso. E como é também trabalhar no coração do missionário essa expectativa, né? Porque às vezes a gente quer uma agilidade, quer que a pessoa compreenda logo, né? Você está fazendo tudo certinho, né? E tem esses problemas, tem essa demora, né? Então, como é também dependendo, saber que está dependendo do Espírito Santo, não da sua total capacitação, né? Então, como que é, pela experiência de vocês, essa expectativa do missionário com os resultados no campo? Eu acho que a boa teologia tranquiliza o coração da gente, né? Então, a teologia reformada, ela indubitavelmente coloca toda a responsabilidade disso nas mãos de Deus. Deus é o dono da missão, Deus é o dono da obra. Nós somos semeadores, nós somos proclamadores, nós precisamos falar, apresentar da melhor maneira possível, da maneira mais inteligível aquela cultura, aquela pessoa, sabendo que cedo ou tarde, se for da vontade do Senhor, haverá. E no nosso, olha, vou falar uma coisa muito sincera, gente, cada um é cada um, né? Deus sabe os seus propósitos. Mas como eu disse no início para vocês, nessa região que nós trabalhamos, vários missionários foram expulsos nos anos 70 sem ver uma única conversão. Foram embora sem ver uma única conversão. Aí estava eu lá, sem ter feito nada.
sem ter falado nada. Sim, sem ter suado, sabe? Não fui eu que plantei. E, de repente, eu e a Lu, nós vimos com esses olhos indígenas que ouviram, famílias que ouviram aqueles missionários dos anos 70, mas só agora convertendo. E a menina pegou o microfone na mão e ela virou e pregou na língua dela para o povo que tinha resistência à mensagem do Evangelho. E ela disse, olha, agora eu vou falar a minha língua. E Deus montou uma situação que o povo não conseguia sair de onde eles estavam. Foi muito interessante. E eles tiveram que ouvir não somente o povo dela, mas outros povos também. E ela foi pregando, pregando, dizendo quem era Jesus, dizendo sobre a cruz, dizendo sobre a questão do pecado. Depois ela traduziu tudo pra gente, né? Ela é de uma outra língua. Mas você olhava para os missionários naquela noite que estavam ali, vendo tudo isso acontecendo, todos nós estávamos chorando. Porque pela graça e misericórdia de Deus, na minha cabeça eu só pensava, gente, e aqueles missionários anos 70 que saíram do seu país, da sua comunidade, sofreram tanto para estar ali e tentar aprender a língua, tentar aprender a cultura e de repente foram expulsos sem ver nada. E a gente, a nossa geração, sem ter feito nada, nós colhemos do que outros semearam. A minha vontade é que se esses missionários hoje estão vivos, que eles soubessem. É emocionante mesmo esse trabalho, né? De confiar em Deus, de que é Ele que realiza a obra até mesmo em povos mais difíceis e mais resistentes ao Evangelho, né? Mesmo depois de 30 anos, Ele traz os seus eleitos ali, né? E, e somos só instrumentos. Que grande testemunho. Muito obrigada por poder também compartilhar conosco isso aqui. Vocês também falaram um pouco sobre o trabalho de tradução de porções bíblicas, né? De histórias, de narrativas bíblicas para o povo, né? Como que funciona? É diferente de um processo de tradução da Bíblia? Como que é esse processo de tradução de narrativas bíblicas? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, você imagina alguém começando a traduzir a Bíblia de Gênesis capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, sem ter noção do todo, né? Então, assim, não sabe para onde que vai, nem de onde que veio o negócio. É muito complicado. Então, a oralidade, isso é a oportunidade de você colocar em narrativas orais, lembrando que nem todos também leem a própria língua que falam. Então, às vezes é um processo mais demorado que a gente pensa. A gente também tem que alfabetizar muitas vezes, né? E mesmo alfabetizando, gente, não são culturas de letras, são culturas orais. Na nossa cultura, que a gente acha que é uma cultura de letra, o pessoal custa ler a Bíblia, tem versão para tudo que é jeito e o pessoal não lê. Você imagina culturas orais, né? Imagina culturas orais. Então, a estratégia da oralidade e você poder escolher ali, ó, depois você estudou a cultura, estudou a língua, claro. Aí você seleciona umas 20, 25 histórias, a gente chama de jogo de histórias, né? E aí você vai fazendo junto, é um processo muito responsável, né? Você vai fazendo verso a verso, e aí, se não der certo, você vai regravando, depois você testa com outros 2 ou 3 indígenas, ou no caso, africanos, asiáticos, né? Isso aí que está sendo usado no mundo todo, né, gente? E aí você testa com 2 ou 3, se está tendo falha de compreensão, aí você retorna e refaz a gravação, a retrotradução, né? Então você retorna, só quando a coisa realmente flui, e é feita assim, narrativa a narrativa, então é a criação, a queda, você vai montando os bloquinhos de histórias para você então poder oferecer ao povo algo que hoje você pode usar no celular, é muito mais fácil, né? Você pode até montar assim, como alguns fizeram, a gente fez isso também. A gente pegava imagens das novas tribos, lembra aqueles, como que é o nome? A cronologia, estudo cronológico, tem aqueles mapões, né? Uhum. Então a gente usava aquelas imagens e fazia narrativa na língua, né? A ideia era passar a imagem, ele via a imagem, ouvia a história, pode fazer isso também. O fato é o seguinte, aí você oferece
e isso desperta a curiosidade. O Espírito Santo já vai trabalhando porque é a palavra, né? Não é a tradução da Bíblia, mas é uma apresentação, né, adaptada, e aí você prepara também os que vão te ajudar na tradução da palavra mesmo. Né? Aí já é um outro trabalho, tá? É o registro da Bíblia escrita. E para poder realizar esse tipo de trabalho, né? Quais são as formações e aquilo que precisa para poder participar? Porque às vezes a gente tem muito falado sobre a importância também da tradução da Bíblia, né? De profissionais que se capacitem, porque ainda é uma necessidade muito grande, né? No Brasil, para todas as línguas a serem traduzidas, mas também para dentro dessa outra metodologia, né? De narrativa. Como que a pessoa ela pode se preparar para poder trabalhar com um projeto desse tipo? Olha, vou te surpreender com o que eu vou falar, hein? Mas, gente, trabalhar com tradução da Bíblia sem nunca ter lido a Bíblia inteira uma única vez na vida é difícil, hein? Então, a primeira coisa sua é você amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ter lido ela várias vezes. Por que não? Né? Você precisa ser um bom manejador da palavra de Deus. Se você não conhecer, você quer que o outro conheça, por quê? Né? Então já começa por aí. Agora, existem cursos como a Missão Além, que prepara para a tradução da palavra. Existem outros cursos também em relação à oralidade. Eu acho que até a Missão Além está trazendo também. Que é o missionário Edilson, né? O Edilson e a Maslova. Eles trabalham com essa questão da oralidade. Edilson, acho que ele é líder aí no mundo dessa questão. Então, assim, tem muita gente séria, boa, trabalhando com isso aí. A gente precisa realmente investir. Porque são estratégias, né? As coisas não acontecem rapidamente. A gente precisa estabelecer o conhecimento da cultura, da língua, as pontes de amizade, e saber que Deus vai estar usando essas estratégias, várias, diversas, e, de repente, quando você vê, as coisas começam a florar. Quando você vê, a árvorezinha está crescendo. Daqui a pouco dá fruto. Que legal. E atualmente também, hoje vocês estão, além de trabalhando com o povo, né, vocês estão também na coordenação dos projetos missionários entre os indígenas da PMT, né, a base é a PMT. São muitos projetos. E como que tem sido as atividades de vocês, né? Como que é o trabalho missionário seu e da Lucila atualmente, de frente para essas várias áreas de atuação do projeto de vocês? Então, acompanhando, né, são 17, 18 projetos hoje da PMT, né? Então, eu estou falando de projetos diretos, né? Fora os indiretos que outras pessoas, tantas outros indígenas são alcançados por isso, né? Mas é o acompanhamento, é o conhecimento desses locais, desses povos, é a aproximação com essa família missionária, ver as necessidades deles, as dificuldades que eles podem estar tendo de acesso e comunicação com o povo, né? Propor, então, cursos, formações e estar também, nesse sentido, pastoreando as famílias missionárias, mas também tendo acesso aos povos com os quais eles trabalham. Nós temos igrejas, nós temos missionários que já estão num contexto já de igreja indígena formada, né? Então, eles estão pedindo realmente que a gente leve cursos para a formação dessas lideranças indígenas com as quais eles trabalham. Porque é interessante, é um trabalho que, vamos dizer assim, não para mais. É igual nós vemos no Brasil, você tem revista e corrigida, depois teve a revista e atualizada, depois tem a NVI. Quantas versões? E cada vez essas versões tentam trazer para as novas gerações uma linguagem mais acessível, né? Então, veja, nós estamos trabalhando com tradução, essas traduções ficaram prontas hoje, mas agora os próprios indígenas, eles agora crentes ali, com aquela igreja que já nasceu, eles podem agora se debruçar sobre esses textos, a gente precisa ajudá-los, o missionário está lá para ajudar, para eles então começarem a trazer e esclarecer alguns pontos que podem não ter ficado tão claros, ou que, por causa da linguagem, já precisa já de uma nova adaptação. Uhum. Realmente é um trabalho que não para. E outra frente missionária que Deus sempre levantou, que o Fábio sempre teve muito amor e realmente Deus deu o dom da questão do ensino para ele, né? Então, no preparo para missionários, além da PMT, que ele já está na CFM, tem além
a, a mídia aqui em Brasília, que também prepara missionários, e mais outros 2 cursos, um aqui de Brasília e um outro que vai começar online, né? Então, graças a Deus, Deus tem aberto muito essas portas, que é o dom mesmo, né? Que sempre foi. Esse tempo todo, na verdade, foi questão de discipulado e ensino e liderança indígena, mas agora Deus tem aberto outras portas na questão de preparo missionário também, né? Tá só falar, mas aí por conta da pandemia, desde o ano passado, que antes ele tinha que fazer várias visitas a esses campos. Então agora, não, né, por enquanto, já está voltando, estamos começando a pensar já, segundo semestre, em várias viagens. Mas desde o início da pandemia é tudo online, né? Uhum. Bom, E e já como que que ela foi? falou de mim, deixa eu falar dela também, porque essa gatinha Joia. também essa gatinha também aqui no discipulado de mulheres, uma das coisas que chamou muita atenção, né? Nós passamos por vários lugares, né? Nesses anos todos, e quando ela montou o grupo de discipulado, várias mulheres indígenas desses lugares todos que a gente passou, né? E procurando por ela, querendo fazer o curso. E como que a internet é uma benção, né? A gente tem que aproveitar essa ferramenta mesmo. É uma oportunidade de ouro para a gente continuar a apresentar o Evangelho e discipular, né, os nossos irmãos. Bênção, bênção sobremaneira. E como que foi para você, então, Lucila, falar um pouquinho sobre esse trabalho com discipulado de mulheres indígenas? Algum testemunho, algo que você possa compartilhar com a gente? Então, na verdade, quando a gente chegou em Brasília, aí eu fiquei naquele, né, porque assim, a princípio ele é o líder da base, só que nós somos casal missionário, né? É claro que ele está mais envolvido. Mas eu coloquei diante de Deus isso. É um tempo que Deus nos trouxe para Brasília, né, para a gente dar um apoio maior para os nossos pais e a mãe do Fábio, né, aos familiares. E eu orando para Deus, né? Foi bem no início da pandemia. A gente chegou em março, começou a pandemia. Então eu pedi para Deus que ele pudesse me usar nesse sentido. Então, na verdade, eu comecei um trabalho com mulheres indígenas e não indígenas, meus amigos, né? As minhas amigas, né? Então, uma bênção mesmo nesse sentido, né? De poder ver. Então, aí eu fui procurar um material, eu achei um curso reformado de discipulado que era através de vídeos, né? Então, a princípio, eu fiz um grupo, e hoje em dia eu estou trabalhando mais individualmente, né? Então, uma bênção mesmo, né? Ver, assim, aprofundar, porque uma coisa é a gente apresentar o evangelho, mas aprofundar, a gente sabe que nós temos, né? Muita gente da nossa cultura tem muitas dificuldades para entender. Então, a gente precisa mesmo de pedir a Deus essa facilidade para poder falar de uma forma clara os pontos mais importantes da doutrina, das Amém. doutrinas básicas, né? Da fé cristã. Então, um privilégio. Será que deu uma travadinha? Isso, agora voltou. Acho que deu uma pequena travadinha e voltou. Isso. Isso. Então eu sei disso, tenho essa consciência. Então eu cheguei a pensar, ficar um pouquinho em crise quando eu voltei para Brasília. Falei, gente, mas eu sou missionária transcultural e agora? E a gente largou os nossos empregos, né, há 13 anos atrás, que éramos funcionários públicos aqui. Eu falei, e agora? O Fábio é líder da base, e eu vou fazer o quê? E aí Deus me lembrou, eu fui chamada para ser uma discipuladora, onde eu estiver. Né? Se Deus me levantar amigas indígenas, vão ser indígenas. Se não, é quem está no meu caminho. Eu estou pedindo para Deus levantar mais pessoas para que eu possa ser usada para a glória dele nesse sentido. Amém, que bênção. E dentro dessa área de discipulado, quais são os desafios que, tanto com mulheres, também quanto com a liderança indígena, ou também com famílias indígenas, vocês têm encontrado desse discipulado, né? O que são questões assim, que são mais difíceis de se trabalhar e que precisa aprofundar mais no discipulado? Olha, da minha parte, olha, a internet é uma bênção, tudo mais, mas não tem nada que supere o estar junto ali, né? Sentar junto. Eu tenho orado realmente para Deus, porque o discipulado na internet, ele tem a sua grande limitação, principalmente para essas culturas que são relacionais. É importante a gente estar junto, é importante a gente caminhar, né? É importante a gente continuar a promover esses cursos que nós temos dado, é, cuidando, né, de toda a questão de segurança, tudo mais, distanciamento, etc. e tal, mas olhar ali, estar junto ali, mesmo que a 2 metros, mas para mim é fundamental. Eu gosto muito disso e eu sei que essas culturas gostam também. E eu tenho orado a Deus nesse sentido. Hoje, para mim, o maior desafio é voltar, né, estar de novo nos campos e interagindo com eles. Agora, uma coisa, né? Muito claro, até como a gente falou isso há um tempinho atrás, de que é a obra do Espírito Santo. Que eu vi pessoas, realmente, é aquele véu, né, que é tirado dos nossos olhos para compreender a palavra. E eu tive, dias atrás,
justamente um caso em que a pessoa falou, olha, não quero isso. Quando ela foi confrontada, a palavra de Deus confrontou uma verdade que ela acreditava numa outra religião, não é isso, vou voltar para o que eu era. Né? E eu falei, tudo bem, estou aqui disponível caso você queira. Porque o Espírito Santo não é o nosso poder de convencimento. Né? Então, o mesmo vídeo, né, as mesmas palavras que a gente usa vai atingir o coração de um e não vai de outro, porque Deus tem um plano. Né? Então, a gente ter essa consciência, a gente pode até ficar um pouco frustrado, mas ter essa consciência de que o trabalho é do Senhor. Então, a gente está disponível, né? E eu tenho orado pedindo mais discípulas, para a glória de Deus. Eu gosto demais, né? E tem sido um privilégio. E depois de tanto tempo, né? A gente ficou tanto tempo lá, fora de Brasília, e hoje pensando que é quem, né? Não estou escolhendo pessoas, é quem Deus quiser me mandar, seja indígena ou não indígena, ou outra, qualquer etnia, né? Então, vou fazer com muito prazer. Que joia. Me veio aqui também uma questão a respeito do que vocês têm falado, e eu acho também que me lembrei da aula do CFM do professor Fábio sobre a comunicação do Evangelho, né? De que não existe uma cultura mais difícil, né? Mais, às vezes, exótica ou mais diferenciada que existe, que o Evangelho não penetre, né? Que o Evangelho não seja possível de comunicar. Porque às vezes a gente fica pensando muito dentro do nosso formato, né? Do nosso formato de igreja, do nosso formato de relacionamento com Deus, né? E aí a gente acha difícil quebrar essa barreira da comunicação. Mas de saber que é Deus que criou também aqueles povos, né? E que o evangelho transpassa também até mesmo culturas às vezes mais fechadas e mais difíceis, né? Com certeza. Inclusive um testemunho até do Cássio e Elisângela, não sei se eles falaram isso aqui, que eu sei que eles fizeram uma live alguns dias atrás, que eu acho muito interessante, dizendo que ele, com todo o preparo que ele tem, e que eles foram os dois, né, para o campo, e ele viu os primeiros convertidos sendo, assim, quem falou, na verdade, de Jesus primeiro não foi ele, foi outros irmãozinhos que não tinham esse preparo todo transcultural. Né? Então é interessante como Deus faz, você se prepara mesmo, mas eu vou fazer do jeito que eu quero. Né? Vou usar quem eu quiser. Mas a nossa parte é fazer tudo o que a gente puder, né? Para a gente estar mais preparado possível. Mas lembrando que é dele, o trabalho é dele. Né? Porque, na verdade, o resumo dessa história é o seguinte, né? Quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, faça tudo para a glória de Deus. Então, nós não estamos atrás de números, atrás de estatísticas. Nós estamos relacionando com gente que tem nome, sobrenome, tem vida, tem seus problemas, suas lutas, e Deus está nos levando para sermos amigos dessas pessoas, caminharmos com elas. E por que fazemos isso? Para a glória de Deus. É a certeza que estamos glorificando a Deus em cada passo que estamos dando. Se aprouver a Deus que essas pessoas conheçam a maravilhosa graça do amor por meio de Cristo Jesus, Deus fará, como Ele tem feito e sempre faz. E é maravilhoso. A gente tem visto muitas conversões na nossa caminhada e isso é uma alegria para nós. Mas eu sei também que muitos estão semeando e não estão vendo. Talvez outras gerações verão, como essa história que eu contei. Então, o que é que leva você para o campo? Você quer o quê? Um ministério de números? Um ministério de resultados? Deus conhece o seu coração. Eu quero um ministério que glorifique a Deus. Então, o que Deus quer de mim? Santidade. Lembra que eu falei no início de que Deus tem um encontro marcado com você no campo missionário? Isso é uma coisa que poucos missionários param para pensar. A gente é muito preparado para falar, para ensinar, para fazer e acontecer com o outro, né? E aí Deus lá de cima olha e fala assim, calma, eu tenho um encontro marcado com você. O que Deus quer de mim, de você, é santidade, é relacionamento. Ele é o nosso Pai. Jesus Cristo morreu naquela cruz para que eu o chamasse de Pai. É relacionamento. E muitas vezes na caminhada missionária a gente esquece disso. Porque a gente coloca os nossos olhos nos resultados, nas estatísticas, e esquece que Deus está lá. Deus já estava lá antes de nós chegarmos no campo missionário. Deus já está preparando aqueles corações para quando eu e você semearmos, aqueles que vão ouvir, ouvirão e responderão. Essa é a garantia da palavra. É verdade, amém.
Uma outra questão que eu queria trabalhar um pouquinho com vocês também, essa questão do Fábio como líder de base, né? Da necessidade de novos missionários também para trabalhar com os indígenas hoje, né? A gente tem falado um pouco aqui na PMT sobre como que, às vezes, vários projetos, né? Mas que o trabalho missionário indígena são de longo prazo, né? Então, tem muitos missionários que estão trabalhando com os indígenas já há muitos anos, já estão no campo há muitos anos, né? Mas também precisa-se de novos missionários para darem continuidade a esse trabalho que tem sido feito, né? Que já tem muitos missionários já com muitos anos de casa e que precisa-se de novos missionários, né? Então, quais são as necessidades dos campos, né? Tanto hoje da PMT ou de novos campos que vocês veem já que precisam ser abertos e que precisaria de mais mão de obra missionária? Então, olha, na própria Missão Kaiowá, nós temos um sonho ali que acabou que não aconteceu, né? Mas eu sei que Reverendo Benjamin volta e meia toca nesse assunto, que é uma comunidade ali na fronteira com o Paraguai, né? Os indígenas paraguaios estão vindo ao Brasil, então é um campo muito fértil ali, que precisava se olhar com carinho. Então, existe uma série de necessidades, né? Ali também de enfermeiros, médicos, várias frentes missionárias que podemos atuar na Missão Kaiowá. Igrejas que precisam ser acompanhadas no seu crescimento e amadurecimento também. Hoje nós temos também um campo vasto ali dos Yanomami, lá no norte do Brasil. Eu sei que já tem missionário no JMC que conversou comigo, está se preparando para os Yanomamis exatamente. E, nossa, então, são todos os lugares, e tem essa realidade da PMT, que são os missionários já, vamos colocar assim, né, idosos, velhos de guerra, que precisam passar o bastão. Então, muitos missionários, eu sei que muitas vezes a gente arde nosso coração um trabalho pioneiro, vou começar do nada, aquele negócio todo, mas quando você chega e vê essa realidade, né, e você colocar o coração realmente para servir aonde Deus quer te levar, né? Eu sei que muitas vezes a gente nutre sonhos até que chega uma hora que a gente percebe que não é aquela vontade do Senhor. O Senhor quer que você continue o trabalho de alguém. Esteja aberto a isso. Tem muitos campos hoje na PMT para abrir e para dar continuidade. E você falou interessante sobre diversas áreas que podem ser ferramentas também, né? Para o trabalho missionário, Sim. tanto da educação, da saúde, né? Isa, olha só, quando houve aquilo que eu contei, na minha conversão, eu fui parar na faculdade de letras por acidente, né? Porque, na verdade, eu queria fazer direito. Aí, acabei passando em letras, o meu plano era fazer o primeiro semestre e depois tentar direito de novo, mas acabou que a história foi totalmente diferente. Mal sabia eu, naquele momento, eu nem convertido era, mal sabia eu que 10 anos, 11 anos depois, haveria uma tribo indígena precisando de quê? Pedindo o quê para a FUNAI? Advogado. Não. Queria professor. Eu só entrei porque eu era professor. Eles queriam era professor. Então Deus vai preparando os seus, vai dando as ferramentas e as portas, porque o projeto, na verdade, é de Deus. Exatamente. Eu queria abrir um espacinho aqui para algumas perguntas que a gente respondeu, que a gente recebeu aqui na nossa live. A Eduarda falou assim: sou enfermeira e Deus me chamou para o campo indígena. Gostaria de saber qual é a maior necessidade hoje no campo missionário, além da palavra de Deus, né? Onde ela poderia servir. Calma aí que minha esposa está mexendo aqui, agora eu fui olhar os comentários e... Então, olha, são muitos, né? Eu acho que na área de educação, sempre lembrando o seguinte, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu entendo essas vocações, né? esses dons, né? Esses talentos, as nossas formações profissionais como estratégias para que a gente semeie a palavra, né? A gente nunca pode, porque senão a gente acaba caindo num ativismo e é muito fácil a gente esquecer que nós estamos lá para dar uma grande oportunidade para essas pessoas, que é o quê? Que é fazer da vida delas um projeto para a glória de Deus.
a vida de cada uma das pessoas só será um projeto para a glória de Deus se elas ouvirem o Evangelho. Bom, como que eu vou entrar para ter acesso, para que elas me ouçam? Aí são outros 500. Aí eu posso entrar como professor, como médico, como enfermeiro. Hoje, nas nossas realidades, né? Dependendo aí dos nossos campos. Eu conheci uma missionária que tinha um projeto de restaurante, exatamente para poder receber os indígenas quando os indígenas vinham para a cidade, né, em trânsito, e aí era cobrado muito caro na cidade, e ela então abriu um restaurante para receber esses indígenas. Gente, na verdade, o que eu descobri é o seguinte: a gente tem que orar a Deus pedindo criatividade. E é surpreendente o que se faz aí no campo missionário, porque o campo você vai perceber as necessidades e você vai, nossa, eu posso fazer tal coisa. Eu tenho um outro missionário que é um artesão, né, que faz várias coisas assim com madeira, e isso tem atraído. Com isso que ele tem feito as pontes de amizade, né? Então assim, ore pedindo criatividade. Deus vai usar. Deus preparou você para que você seja quem você é, do jeito que você é aqui e agora. Quando você olha para o passado, eu sei que você vê coisas boas na sua formação, e a tendência nossa é que as coisas ruins, as más experiências, você pega e joga tudo fora, né? Ah, agora eu sou um novo homem, eis que... Não, queridos. Lembra de Paulo? Paulo, ele só pôde pregar a César porque ele era cidadão romano. E isso tem a ver com a vida pregressa dele. Moisés só pôde escrever o Pentateuco porque ele foi ensinado nas melhores escolas do Egito. Então, a sua vida pregressa foi controlada por Deus. Deus sabe quem você é. Todas as coisas que você viveu, boas e negativas, fazem de você quem você é agora, e você está sendo moldado por Deus, porque Deus sabe aonde Ele quer colocar você. Do jeitinho que você é. Em tudo aquilo que você viveu, Deus vai fazer proezas por meio da sua vida. Você crê nisso? Com certeza, é verdade. E dentro das necessidades dos campos da PMT hoje, você conseguiria assim pensar algumas que poderiam ser supridas pela igreja e também por pessoas, né? Por materiais também de pessoas atuando nos campos, assim, porque a gente sempre tem falado aqui que as lives têm servido para surgir novos vocacionados aqui, né? A gente tem falado que é os vocacionados da pandemia aqui com as lives da PMT. Então, talvez alguém que está nos escutando aqui ou vão escutar depois possam também se sentir chamados, né, para essas realidades, suprir essas necessidades dos campos indígenas da PMT. Então, eu lembrei que agora do casal que trabalha com o Isaac, com a Joyce e o Alessandro, né? Eles estão construindo uma casinha numa outra aldeia na expectativa de vir missionário, né? Para poder trabalhar em equipe lá. É a Joyce, o Alessandro, o Isaac e a Shirley. Eles têm uma equipezinha, estão em aldeias diferentes, mas há uma necessidade hoje lá, né? São Caiuá Hospital. Em São Caiuá, o hospital, né? E as próprias congregações, tá? Médicos, enfermeiros. Hoje, uma das grandes dificuldades limitadoras é a questão da pandemia, né? Então, os próprios missionários têm tido essa dificuldade de interagir com os povos, né, com os quais eles trabalhavam. Mas, por exemplo, no sul, ali com o Fernando e a Angelita, você tem mais de 10 aldeias. É claro que eles precisam de ajuda. Eu sei que o Fernando mesmo até sonhou já com um curso para oferecer para aqueles indígenas. Eu tive a oportunidade de conhecer lá o campo do Fernando e da Angelita, e ele me mostrou uma casinha lá, que ele sonhou, olha, se a gente trouxesse cursos aqui para poder instrumentalizar essa liderança indígena. Então, queridos, do Oiapoque ao Chuí, né? Então, pega aquela revista lá da Alcance, entre em contato com os missionários, né? Veja as regiões ali onde eles atuam, vejam os povos, e aí visite, né? Pergunte para ele, comece a orar, pergunte para Deus como que você pode servir. Amém. E uma última pergunta aqui, antes da gente também ir para a parte final.
é se vocês, depois de anos já trabalhando com indígenas, né, vocês ainda enfrentam alguns problemas de aspecto cultural? Então, sempre, né? Porque os povos indígenas são muito diferentes uns dos outros, né? E é assim, são coisas assim muito interessantes. Talvez as questões que eu tenho mais assim me chamado a atenção é hoje ver essa descoberta deles de que eles são diferentes, né? Então isso para mim é sensacional, Diferentes porque uns dos outros, os né? diferentes uns dos outros, porque aquela ideia romântica que eles mesmos tinham, né? É, somos indígenas, então a gente se entende. Não, o negócio é desse jeito, não. Uns têm índole de guerra, outros têm índole de festa, e uns não entendem os outros. É muito interessante. O Evangelho tem trazido esses povos inimigos, inclusive, povos que oprimiam uns aos outros. O Evangelho tem trazido paz, tem trazido reconciliação com Deus e entre eles. Eu e a Lu vimos testemunhos já lindíssimos de duas meninas, que uma era de um povo no norte que escravizava este outro povo. E estava agora as duas juntas crentes estudando numa mesma escola. Aliás, nessa escola aqui, no AMI. As duas estavam juntas ali estudando, né? E elas falavam isso, que este povo aqui humilhava, abusava, escravizava o povo dessa. E nós tivemos oportunidade de ver as duas se perdoando, se reconciliando, porque agora elas eram irmãs em Cristo Jesus. Nossa, muitos testemunhos que vocês trouxeram aqui para nós hoje. Temos certeza que eu fui muito abençoada, edificada. Tenho certeza que o pessoal aqui na live também, pelos comentários deles. E agora que vocês também nos abençoaram tanto com esse testemunho, a gente gostaria de abençoar vocês também com orações. A gente sempre Oba. separa um tempinho aqui na nossa live para conhecer assim mais de perto os pedidos de nossas orações, né? Orar especificamente, né? Dar nome aos pedidos, dar nome aos missionários, que às vezes a gente ora por missões, né? Algo muito amplo. E é importante a gente conhecer a realidade dos nossos missionários, orar por eles, né? Bem específico. Então, compartilhe aqui com a gente alguns pedidos para que a gente possa orar por vocês também. Aqueles que você pensou, já falou. Você quer que outro? Então, nós, pessoalmente, hoje, nossa família, né? Aqui, esse é o meu pedido. Tem a questão também, assim, a Gisele tem tido algumas questões de saúde, coisas simples, mas que tem incomodado, gastrointestinal, então pedir para Deus... Gisele é a nossa caçulinha. Mais bom. Então, pedir para Deus mostrar o que é, se é alguma alergia alimentar. Então, a gente tem ido a alguns médicos, feito alguns exames, mas então para Deus mostrar o que é que tem incomodado ela. Tem muitos motivos de gratidão, né, em relação às escolas, a Aninha está estudando também. Então, em termos de pedido familiar, acho que é isso. E cuidar, né, o cuidado com as nossas famílias. Estamos morando com os nossos pais, né, os meus pais já são idosos, eles estão bem de saúde, mas com várias coisinhas que eles têm que cuidar, né, algumas questões específicas da idade mesmo, né. Então, pedido pela mãe do Fábio, irmã, então o cuidado, né, espiritual, físico dos nossos parentes, nossa mulher. Mais Isso é o meu. Outros pedidos? Ele tinha colocado. Então, olha só, eu recebi um convite, uma benção que eu vou dizer aqui em primeira mão, né? Se Deus quiser, nós no próximo semestre vamos estar, eu fui convidado para estar no Acre. Aliás, o Acre é um lugar que eu estou tentando ver se eu chego lá. Né? Dizem que o Acre não existe, né, amor? Mas olha, eu acho que existe sim. E se Deus quiser, eu vou estar lá, entendeu? E para fazer a entrega de Bíblias para o povo Kulina, né, na língua deles, olha. Então eles vão avançar, agora vão fazer a entrega em outras aldeias que não foram alcançadas ainda. Então, assim, eu quero orar por isso, estou muito feliz. Eu estou indo com amigos meus, né? O Bira da Pátia, você deve conhecer, eles fizeram o curso do CFM também. Eu trabalhei com eles exatamente no AMI, a gente trabalhou, a gente ama demais eles e a gente vai estar junto, se Deus quiser. Então eu queria colocar isso aí, esse motivo, né? Essa bênção, nossa, um trabalho de tantos anos, agora o povo Kulina recebendo essas Bíblias, né? Então, eu queria colocar isso, o encontro da base indígena,
na última semana de setembro, Indígena e povos minoritários. indígenas e povos minoritários do Brasil, isso mesmo, está todo mundo lá reunido em Campinas, se Deus quiser. Então, orar por este encontro, que acontece de 2 em 2 anos, esse ano vai ter. E a última etapa do curso da Missão Kaiowá. Se Deus quiser, queridos, nossa, vai ser assim uma felicidade se a gente conseguir formar essa turma agora em outubro, né? Eles são de igrejas que estão pedindo isso, para eles é muito importante, vai ser bênção mesmo. Queria compartilhar esses motivos. Joia. Muito obrigada. A gente vai deixar salvo aqui também nas nossas redes sociais os pedidos de oração e o contato do pastor Fábio e da Lucila. Então, se você quiser conhecer mais o ministério deles, dessas histórias, que com certeza eles têm mais para compartilhar, e acompanhar eles de pertinho, entre em contato, seja um parceiro dele, leve a história deles para a sua igreja também, para abençoá-los, abençoar o projeto que eles têm realizado no treinamento e na coordenação dos projetos missionários. Seja também uma bênção na vida deles. Pastor, Lucila, essa live foi bárbara, como você mesmo disse. Foi bárbaro ter vocês aqui. Além de agradecer muito o convite, eu comecei, eu estava tentando mexer ali para ver, parou, eu não consegui ler mais nada, não sei porquê, os comentários. Então, mas os que eu li muitos comentários carinhosos e bárbaro para cá, né? Pensam sobremaneira. Então, agradecer muito a todos que estão aqui. É um prazer estar com vocês essa noite e agradeço muito a você pelo convite. Foi um prazer, viu, gente? Que Deus abençoe e muito obrigado por ter vocês aqui. Deus abençoe, pastor Fábio, Lucila e também a família. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Isa, muito obrigado, tá? Foi bênção sobremaneira. Bárbaro. Foi bárbaro para nós também, viu? Um abraço a todo mundo que está em casa. Tchau. Abraços, queridos. Tchau, tchau.